E para a gente conseguir trazer aqueles conteúdos, a gente precisa muito também dessa coisa do inglês para conseguir acessar as fontes e sermos nós os responsáveis de traduzir aquilo ou simplesmente trazer aquele conteúdo dentro da nossa visão para a galera daqui. Então, eu fiz um post recentemente sobre bolsos, principalmente bolsos femininos do século XVIII. E, assim, a principal fonte foram sites de museus, todos em inglês. O Victorian Albert e o Met, né? E também um livro que estava todo em inglês, não achei tradução dele em nenhum lugar, e muito menos, assim, física, né? Que é um History of Pockets. Então, tive que ler uma cacetada de coisa em inglês e realmente trazer aquilo, porque é isso que a gente quer. A gente quer trazer esse conhecimento para quem tem a barreira da língua não ter mais, porque a gente conseguiu aí fazer a nossa parte com ela. Pergunta um pouco polêmica. Para você, a beleza é algo relativo, algo absoluto, ou, por mais que possa ser relativo, eu tenho padrões e tenho como definir algumas coisas para colocar um limite? Olha, pra mim, beleza é uma coisa totalmente relativa, porque cada pessoa, dentro de um contexto histórico, dentro de uma localização, de uma vivência própria dela, ela vai enxergar beleza em coisas completamente diferentes. O que a gente considera belo hoje aqui, eu sendo uma mulher de 28 anos no Brasil, em 2025, e um homem do século 17 na Inglaterra, ele consideraria belo uma coisa completamente diferente. Então, eu acho que tem muito essa coisa do contexto. Falando na questão de, tipo assim, ter regras, ou não regras, mas direcionamentos, a gente estuda isso na moda, na arte também, né? Questões aí de, por exemplo, proporção, harmonia por repetição, coisas do gênero, assim, que é uma coisa que, pro nosso olhar e pro nosso cérebro, ele entende como sendo uma coisa mais agradável. Mas eu posso fazer a proporção áurea dentro de uma pintura de algo que alguém acharia grotesco, mas tá proporcional. Assim, né? Como eu poderia fazer a harmonia de repetição em uma coisa que seria considerada lixo. Então, digamos que a proporção é a base. É uma delas. Entre outros conceitos que também são base, só que a partir dele vem essa questão de realmente ser relativo por conta de origem. Origem, de contexto. Por exemplo, eu cresci ouvindo um tipo de música, então eu gosto daquilo. Eu cresci em uma família que, sabe, tem uma classe social, assim. Então, os lugares que eu frequentava, as coisas que eu via, o que era visto como bonito dentro daquele contexto poderia ser completamente diferente se eu nascesse em outro estado. Ou em outra cidade, às vezes não precisa nem ir tão longe, Ou na casa do lado? Exatamente, Quanta diferença tem, né? Exatamente. De você pro seu vizinho. Gigantesco, às vezes. Mas sabe uma coisa que eu acho bem legal? É que hoje, por exemplo, nós temos que tomar muito cuidado ao olhar pro passado e não colocar também a moral que nós temos agora, porque eram outros tempos e provavelmente daqui 100, 200 anos as pessoas também terão que tomar cuidado de olhar pra gente, porque é nosso contexto de agora. Mas é muito legal ver o trabalho que você e outras pessoas fazem, porque de certa forma é uma democratização do acesso a essas roupas, a isso que você está conseguindo reproduzir. Pode não ser na mesma fineza ou com os mesmos materiais, mas você de alguma forma está respeitando aquilo, porque você não está tirando a origem dele, e você está mostrando e dando acessibilidade para que outras pessoas também possam conhecer. Com certeza. Muitas pessoas estão se revirando no túmulo agora. Não, mas eu concordo, porque é isso, assim, a gente, principalmente o nosso coletivo, né, que é o Costura Histérica, a gente não tem nenhuma romantização do passado, tá? Ninguém, a gente não é a favor da monarquia, nem nada do tipo, é realmente, assim, o nosso trabalho é um reflexo do apreço que a gente tem pelos artesãos que passaram por toda a história da humanidade. Então, é a gente olhar para isso, que as roupas eram 100% feito à mão. Essa era basicamente a única forma de fazer roupa que a gente teve aí por muitos séculos. E a relação que você cria com algo que você mesmo fez do zero, fazendo ali pontinho por pontinho, isso cria uma relação com a roupa muito mais profunda.
Então, a gente também trazer isso para hoje, né, nessa coisa tanto de consumo completamente acelerado, assim, desenfreado mesmo, a relação que você constrói com uma roupa que você fez ela, que você escolheu o tecido, que você escolheu o botão, que você fez ali pontinho por pontinho, você valoriza ela muito mais. E isso faz desde você, assim, ela tá apertada? Eu não vou descartar ela. Eu vou aumentar ela para caber no meu corpo. Ou, ela tá fora de moda, mas eu gosto dela. Então, quem liga, sabe? Sim. Então, é muito isso do que a gente realmente gosta. E é exatamente isso de democratização, porque, assim, por exemplo, nós temos um blog, né? Onde a gente escreve artigos, pesquisas, ou às vezes é só mesmo, assim, mostrando um pouco do nosso processo de pesquisa, né? E para a gente conseguir trazer aqueles conteúdos, a gente precisa muito também dessa coisa do inglês para conseguir acessar as fontes e sermos nós os responsáveis de traduzir aquilo ou simplesmente trazer aquele conteúdo dentro da nossa visão para a galera daqui. Então, eu fiz um post recentemente sobre bolsos, principalmente bolsos femininos do século XVIII. E, assim, a principal fonte foram sites de museus, todos em inglês, o Victorian Albert e o Met, né? E também um livro que estava todo em inglês, não achei tradução dele em nenhum lugar, e muito menos, assim, física, né? Que é um History of Pockets. Então, tive que ler uma cacetada de coisa em inglês e realmente trazer aquilo, porque é isso que a gente quer. A gente quer trazer esse conhecimento para quem tem a barreira da língua não ter mais, porque a gente conseguiu aí fazer a nossa parte com ela. Cara, eu acho isso fantástico, muito fantástico. Aliás, mostra pra gente aí os livros que você trouxe. Isso, eu trouxe 2 livros. Esse daqui eu ainda tô lendo, tá? Então ele tá bem no comecinho, assim, ainda tô explorando ele, mas eu ouvia muito falar desse livro, tanto que eu me dei ele de Natal. Chama The Subversive Stitch. Então ele fala sobre o bordado e a história das mulheres e como ele é muito associado a essa coisa de domesticação, né? De um esposo exemplo que borda as coisas de casa e aquela coisa toda doméstica, mas um exemplo que eu já posso dar, não sei nem se está no livro, mas é muita visão que eu tenho. O bordado também foi usado para ser uma das primeiras formas de alfabetização das mulheres. Então, muitas mulheres aprendiam a ler, aprendiam as letras, o alfabeto, fazendo uma amostra de bordado, onde elas tinham que fazer como essa da capa, né? Elas faziam ali todo o alfabeto, alguns números também. Elas escreviam o nome delas, onde elas moravam, ou, por exemplo, se elas estavam aprendendo a bordar em uma escola, normalmente uma escola dominical, coisas assim, colocavam também o nome da escola e o aniversário delas, a data de nascimento. Então, para muitas mulheres ao longo da história, o bordado foi o primeiro contato delas com a alfabetização. E talvez possa ter sido o único que elas poderiam ter. Que fantástico! E aí, gostou desse corte? Aqui no podcast Exchange Pass trazemos pessoas que têm experiências internacionais em diversos países. Então, se você que está em dúvida entre fazer intercâmbio, qual país ir, inclusive o inglês para o mercado de trabalho, é aqui que você vai ter toda essa informação. Então já se inscreve no canal, deixa o like e vem se transformar com a gente no Exchange Pass. Até a próxima!